Governo recua e desiste de taxar compras acima de até $50 de pessoas físicas em gigantes do comércio eletrônico. Divulgadas as novas regras fiscais para substituir teto de gastos. Pacote de R$3 bilhões vai tentar garantir a segurança dos alunos nas escolas. Presidente Lula volta atrás e condena a violação do território da Ucrânia. Levantamento aponta mais de R$2 bilhões de remédios do governo jogados no lixo. Disputa pelo poder no Sudão chega ao 4º dia com quase 200 mortes e brasileiros querendo voltar para casa. Ministério Público tenta desarticular quadrilha acusada de manipular resultados do Campeonato Brasileiro de Futebol. E durante a madrugada, os britânicos fazem o primeiro ensaio para a coroação do rei Charles III. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As gigantes do comércio eletrônico com destaque para os asiáticos venceram. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi desautorizado a determinar a cobrança de impostos nas compras de menos de $50 das empresas internacionais. O que mais pesou foi a repercussão negativa que a medida causou na população, mesmo que ainda não fosse oficial. Governo nenhum gosta de ser acusado de nada. Na noite de ontem, o presidente Lula convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integrantes da equipe econômica no Palácio da Alvorada para tratar do assunto. A avaliação do Planalto é que Haddad foi pouco habilidoso com o tema. Aliados do presidente afirmaram que deu para sentir a derrota no debate nas redes sociais. A princípio, o que resultou na decisão foi o cálculo do prejuízo caso a fiscalização de produtos vindos da Ásia fosse eficaz. R$8 bilhões. Valor que para a equipe do governo não compensa o estresse provocado pelas críticas nas plataformas. Enquanto Lula e Haddad estavam na China semana passada, o ministro se mostrou aberto para buscar uma saída para o problema, que envolve uma questão antiga de empresários brasileiros que afirmam que a produção chinesa praticamente não paga impostos, o que acaba provocando uma concorrência desleal com os produtos nacionais. Aliás, existem algumas manobras. Para escapar da taxação, algumas empresas dividem as notas das compras em valores abaixo de $50, passam para pessoas físicas que ficam isentas ou baixam o valor da nota que entregam à Receita Federal. Quando o assunto sobre a taxação começou a repercutir, o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, havia dito que a medida é necessária para combater a sonegação por parte de empresas que enviam produtos burlando essa regra. Um levantamento feito por uma consultoria mostrou que o assunto estava sendo comentado nas redes sociais desde o início de abril por causa das declarações de Haddad sobre combater a sonegação para aumentar a arrecadação. As menções não passavam de 10 mil por dia antes do comentário, passando para 70 mil menções. Ainda segundo a pesquisa, 83% dos comentários ao tema na semana passada nas redes sociais foram em tom negativo para o governo. Apontou que as principais críticas argumentavam que os mais pobres seriam os mais afetados, já que eles são os principais consumidores dessas empresas. O Ministério da Saúde publicou hoje um edital para a contratação de mais 6.200 profissionais através do programa Mais Médicos. A bolsa para cada um será de R$ 12.800, com a coparticipação dos municípios interessados. Significa que a cidade vai pagar uma parte do salário dos médicos. O governo informou ainda que até o fim do ano abrirá mais 10 mil vagas do programa. E o presidente Lula assinou hoje um projeto de lei que regulamenta o piso salarial da enfermagem em quase R$5 mil. A proposta vai abrir um espaço de mais de R$7 bilhões no orçamento deste ano para viabilizar os gastos com a categoria. O projeto será encaminhado ao Congresso e deve ser analisado rapidamente. Para ser aprovado, vai precisar do aval da Comissão Mista de Orçamento.
e depois da maioria dos votos a favor nos plenários da Câmara e do Senado. O governo anunciou hoje um pacote com um valor total de 3 bilhões de reais para combater a violência nas escolas de todo o país. A decisão foi tomada durante uma reunião do presidente Lula com prefeitos, governadores e representantes dos outros poderes. A reunião convocada pelo presidente Lula para discutir a violência nas escolas foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros, governadores e os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do STF, Rosa Weber, e do TSE, Alexandre de Moraes. O objetivo foi discutir estratégias e propostas para combater os crimes contra crianças e adolescentes em unidades de ensino e apresentar as providências já adotadas após os recentes ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou a atuação da inteligência das polícias nos estados, que conseguiu interceptar suspeitos que planejavam novos ataques e prenderam ou apreenderam mais de 200 pessoas, inclusive menores de idade, em 10 dias. Foram mais de 7 mil denúncias através do site do Ministério da Justiça e 756 perfis que faziam discurso de ódio removidos das redes sociais. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso Nacional, os senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a forma como estes grupos atuam na temática da violência das escolas é semelhante à indústria das fake news observada durante as eleições. Moraes apresentou uma série de sugestões para regular as redes sociais, entre elas maior transparência dos algoritmos e responsabilização das empresas que não removem conteúdos de apologia ao crime. O que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência, desse incentivo ao discurso de ódio. Isso precisa cessar imediatamente. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, destacou que o ataque a uma creche da cidade foi um fato isolado em um município pacato e pediu nominalmente à presidente do STF que o responsável pela morte de 4 crianças em um brutal crime no dia 5 de janeiro não seja solto. Segundo o prefeito, o criminoso é usuário de drogas e não mostra arrependimento diante do massacre. O prefeito apresentou alguns pedidos aos chefes dos 3 poderes. Teríamos de discutir a questão da reavaliação da maioridade penal, não colocar adolescente em cadeia, mas essa discussão pudesse ser feita, aumento da pena máxima no Brasil, a prisão perpétua é causa pétrea, mas que a gente coloque 90 anos de prisão e aí ela se torna perpétua na sua discussão. E terminando aqui, proibir a progressão de pena para esse tipo de caso. Após ouvir os presentes por cerca de 2 horas, o presidente Lula tomou a palavra e admitiu que não tem uma solução definitiva para o problema da violência nas escolas. Por isso, convocou ministros, governadores e outras autoridades para um amplo debate sobre o tema. Lula foi firme ao se levantar contra os jogos online que estimulam a violência e as redes sociais que ajudam a propagar discurso de ódio. O presidente afirmou que não vai transformar as escolas em presídios de segurança máxima e afirmou que a participação das famílias nessa discussão é essencial para a pacificação da sociedade. Quando uma criança acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, por que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não. Ela viu no livro escolar? Não. Ela ouviu do pai dentro de casa. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa. E é por isso que a gente precisa ter em conta que sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente.
E a seguir, divulgadas as novas regras fiscais para substituir teto de gastos. E ainda, presidente Lula volta atrás ao dizer que condena a violação do território da Ucrânia. A Receita Federal fez um alerta às pessoas que quiserem receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote deste ano, marcado para o dia 31 de maio. A declaração deve ser entregue até o próximo dia 10. A medida vale até para quem está no grupo prioritário, como pessoas com mais de 60 anos, portadoras de comorbidades ou acima dos 80. A devolução para todos será feita em 5 lotes. No mercado financeiro, os investidores, além de repercutirem dados fortes de atividade na China, avaliaram falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e passaram o dia na expectativa pelo envio do arcabouço fiscal brasileiro ao Congresso, fazendo com que o dólar encerrasse o dia em alta de 0,81%, cotado a R$ 4,97 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,14%, aos 106.163 pontos. O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que mais 9.000 moradias do Minha Casa Minha Vida devem ser entregues pelo governo até o final deste mês. Segundo ele, 11.000 unidades habitacionais foram reativadas. Até o momento, 6.000 famílias receberam as moradias. E a meta é entregar 2 milhões até 31 de dezembro de 2026. E como o Dia das Mães está chegando, é melhor preparar o bolso, viu, Beatriz? Até porque não são apenas elas que aguardam ansiosas a chegada de um presente. Até porque essa é a segunda melhor data do ano para o comércio e a expectativa é de um movimento de R$500 bilhão. A pesquisa da Federação do Comércio aponta que o Dia das Mães deve movimentar no estado quase R$500 bilhão. Valor 37% maior que o ano passado. E o preço médio do presente será de R$ 219. Em relação aos anos anteriores aí que nós passamos momentos difíceis, né, que as pessoas não queriam fazer comemoração, e hoje nós temos mais de 80% desejando comemorar. Então é um momento muito oportuno, né, para o comércio. A pesquisa também revela que o pessoal vai bater perna para comprar o presente da mamãe. 85% dos consumidores desejam fazer suas compras presenciais. E quem vai à loja gosta de ser muito bem atendido, recepcionado. Não é de hoje que esta comerciante faz isso. Que o cliente ele é essencial, ele é primordial e assim, ele é tudo para a gente. Então a gente realmente trata com uma diferença o atendimento e depois a qualidade e depois o preço. É óbvio que amor e carinho são essenciais para o Dia das Mães, mas um presente é algo que nunca sai de moda. A economia da China cresceu 4,5% nos 3 primeiros meses deste ano. O resultado, comparado ao mesmo período do ano passado, é maior que o esperado pelos economistas. O aumento do PIB é atribuído ao fim das restrições impostas ao país por conta da pandemia de Covid. Os conflitos internacionais têm tomado proporções cada vez mais intensas nas relações entre as nações e os grupos sociopolíticos. Um dos exemplos é a promessa que o G7 fez à Rússia e à China de impor mais sanções caso os conflitos não sejam encerrados. O embate entre os grupos surgiu após o presidente da França, Emmanuel Macron, dizer que a União Europeia não deveria seguir a postura de Washington em relação a Taiwan, ou seja, tratar a região como autônoma e independente. Após as falas, o G7, que é composto pelos 7 países mais ricos do mundo, soltou uma nota reafirmando a unidade entre os países. A informação também foi reforçada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que, por sua vez, disse que as nações do G7 compartilham uma expectativa de que quaisquer diferenças sejam tratadas pacificamente. As falas ocorreram após uma reunião na cidade japonesa de Karuizawa. Ao mesmo tempo do debate sobre a situação na Ásia, a guerra da Rússia na Ucrânia tem sido o desafio mais imediato para o grupo.
Os países do G7 disseram que estão comprometidos em intensificar as sanções contra a Rússia. Essas sanções entrariam no mesmo padrão das anunciadas há mais de um ano, na tentativa de frear o conflito no leste europeu, o que na prática não surtiu efeito. O assunto da guerra também se tornou pauta em território nacional, após a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Brasil, e falas do presidente brasileiro consideradas controvérsias sobre a invasão de Putin. Lula voltou atrás e afirmou que o Brasil condena a violação territorial da Ucrânia. Lembrando que Lula sofreu uma forte pressão e cobrança internacional, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para que ele se posicionasse explicitamente sobre a guerra e aumentasse o tom contra Moscou. A declaração foi dada por Lula durante um almoço no Itamaraty com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. A guerra foi um dos temas mais abordados por Lula e pela imprensa internacional durante a viagem do petista à Ásia na semana passada. E mesmo após a repercussão negativa das falas de Lula, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, refez o convite para que o presidente brasileiro vá a Kiev de modo a compreender as reais razões da guerra e a essência da agressão russa, e ainda ressaltou que a Ucrânia observa com interesse os esforços do presidente do Brasil para encontrar uma solução para acabar com a guerra. Mas os esforços internacionais para o fim do conflito parecem não surtir efeito, quando, de certa forma, ambos os lados não cessam. Isso porque os líderes envolvidos na guerra visitaram bases militares de seus países. Putin visitou suas respectivas tropas na linha de frente do conflito. O líder russo visitou áreas ocupadas da Rússia em Kherson, enquanto o líder do governo de Kiev esteve em Advinka, na região de Donetsk, no leste do país. O líder ucraniano conversou com tropas e escutou relatos do campo de batalha e também agradeceu os combatentes pelos serviços prestados e premiou soldados. Enquanto diversas pessoas sofrerem com o medo e pressão psicológica, a guerra parece estar longe de acabar, já que, de certa forma, os dois lados envolvidos têm ideologias e visões diferentes sobre o conflito. E o governo da Rússia negou hoje o pedido para a libertação do jornalista americano Evan Gershkovich, do Wall Street Journal. Ele está sendo acusado de ser um espião. O governo dos Estados Unidos reagiu. Em meio a reuniões do G7 no Japão, o secretário de Estado americano Antony Blinken exigiu nesta terça-feira a libertação imediata de Evan Gershkovich. Blinken ressaltou que a prisão do jornalista americano do Wall Street Journal pela Rússia era injusta. A embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy, foi autorizada a visitar Gershkovich na segunda-feira. O jornalista está preso há mais de 2 semanas depois de ter sido acusado de espionagem pelo governo russo. Posso relatar com base no que a embaixadora Tracy disse, que ele está com boa saúde e bom humor, considerando as circunstâncias. Continuamos a pedir sua libertação imediata desta detenção injusta. Gershkovich, correspondente em Moscou do Wall Street Journal e que já trabalhou para a AFP, foi detido pelos serviços de segurança russos em 30 de março, quando trabalhava na região de Ekaterimburgo. As autoridades russas o acusaram, entre outras coisas, de coletar informações sobre a indústria de defesa. O processo acontece em sigilo. A Europa quer se tornar o primeiro continente neutro até 2050. O Parlamento Europeu aprovou hoje uma grande reforma nas políticas de mudanças climáticas no bloco, com o objetivo de reduzir em 62% a poluição emitida pelo mercado de carbono no período de 25 anos. Uma das leis visa reformar o complexo mercado de carbono, que desde 2005 obriga refinarias de petróleo, usinas de carvão, vidro e papel, entre outras, a comprar cotas de gás carbônico quando poluem. Esses setores respondem por 40% das emissões totais da União Europeia. A expectativa é reduzir cada vez mais as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global até 2030. As leis ainda precisam passar pelos parlamentos de cada país do bloco, mas deve ser apenas uma formalidade a mais. Os deputados europeus também aprovaram taxas inéditas de CO2 sobre produtos importados, como o cimento e o aço. O comércio de emissões gerou cerca de 32 bilhões de euros em todo o bloco em 2022.
E a seguir, levantamento aponta mais de 2 bilhões de reais de remédios do governo jogados no lixo. E veja também, disputa pelo poder no Sudão chega ao 4º dia com quase 200 mortes e brasileiros querendo voltar para casa. Nos últimos 4 anos, o Ministério da Saúde perdeu mais de 2 bilhões de reais com a compra de insumos, como medicamentos e vacinas, que não foram usados dentro do prazo de validade. O levantamento feito pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados mostrou que grande parte foi parar no lixo e acabou incinerado. A vistoria aconteceu na última sexta-feira, no almoxarifado central do Ministério da Saúde, em Guarulhos, no estado de São Paulo. O local é responsável por armazenar e distribuir grande parte dos recursos de saúde do SUS. Durante a visita, os integrantes da comissão descobriram mais de 75 milhões de itens que vão vencer nos próximos 3 meses. O Ministério da Saúde afirmou que o desperdício é inadmissível e demonstra o descaso da gestão durante o governo anterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou réus os primeiros 100 acusados de participar dos atos contra a sede dos 3 poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator. Falta a decisão de mais 9 ministros que terão até o dia próximo, dia 14, para dizer o que acham da acusação no plenário virtual. O julgamento dos atentados, que causaram prejuízos de mais de 26 milhões de reais aos cofres públicos, começou há exatos 100 dias depois dos atos de vandalismo. E hoje foi mais um dia de prisões dos acusados de ter participado das manifestações de 8 de janeiro. Foi uma nova etapa da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 16 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e em mais 7 estados. É a 10ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os crimes cometidos em 8 de janeiro, quando houve a depredação da sede dos 3 poderes aqui em Brasília. Entre os detidos nesta terça-feira estão um coronel da Polícia Militar do estado de Goiás e um tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica. Os alvos são investigados por participarem, financiarem ou estimularem os atos violentos. Os suspeitos podem responder por tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e depredação do patrimônio público, entre outros crimes. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pelo mesmo motivo do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele disse, sem provas, que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, vende sentenças. Segundo a Procuradora-Geral Lindor Araújo, o parlamentar fez a acusação 3 vezes. O caso está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A qualidade de vida do idoso depende de autonomia para que ele possa executar atividades corriqueiras, com as devidas adaptações. E o CrossFit pode proporcionar isso. Na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, uma academia criou o grupo 60+, para a prática desses exercícios. Pode parecer diferente à primeira vista, por se tratar de uma modalidade de alta intensidade. Mas o CrossFit para a terceira idade existe e pode trazer muitos benefícios para os seus praticantes. Em Dourados, essa academia criou há 2 anos atividades com grupos específicos para a prática do esporte. Recentemente, o 60+, grupo de pessoas acima de 60 anos que pratica as atividades e que vem rendendo resultados na qualidade de vida. Na realidade, isso aí era um sonho antigo da minha esposa, a professora Josiane. Ela sempre quis mostrar que o CrossFit ele realmente é para todas as pessoas. E a partir disso, a gente primeiro desenvolveu o projeto para as pessoas obesas, depois, posteriormente, para pessoas com deficiência.
e agora também para o pessoal dos 60 mais, né? O CrossFit pode ser adaptado, respeitando os limites de cada um, principalmente aqueles que têm uma mobilidade mais reduzida. As corridas são menos intensas, os exercícios são feitos com menos peso, mas a saúde continua sendo estimulada e os músculos fortalecidos. Na realidade, o CrossFit, apesar do pessoal não conhecer muito, eles são movimentos funcionais constantemente variados, né? Então, são movimentos do dia a dia que a gente vai trabalhando de acordo com a própria possibilidade da pessoa. Então, qualquer pessoa, na realidade, pode fazer e a intenção desse projeto foi realmente mostrar isso, né? Então, a gente colocou o pessoal deficiente, colocou o pessoal obeso e agora está colocando o pessoal com 60 mais aí, porque a gente realmente sabe que eles conseguem fazer. E tudo é adaptado para que a pessoa consiga fazer exatamente esse tipo de atividade. Com o acompanhamento de um profissional especializado e com os devidos cuidados, o CrossFit está ajudando os praticantes da terceira idade a manterem a forma e recuperarem a coordenação motora, agilidade, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória, que costumam ser perdidas ou reduzidas nessa fase da vida. Ruth tem 67 anos e pratica essa atividade física há 40 dias. Já sente as melhoras, tanto física como mental. Muito bom. É muito gratificante para a saúde, o desenvolvimento da gente. Eu sei que é mais lento pela idade, né? Mas é muito bom. E o que mudou para a senhora esses 40 dias que a senhora está fazendo esse tipo de exercício? Mudou tudo, que eu estava muito ansiosa. E hoje não, estou bem tranquila, feliz. A mobilidade, subir, descer, correr, caminhar mais rápido, foi muito bom, é muito bom. Para a nutricionista esportiva Sara Lima, manter o condicionamento físico deve ser associado a uma alimentação adequada, para que todo esse esforço tenha seus resultados positivos. É importante ficar atento à ingestão de proteínas, porque o idoso, com o passar dos anos, fica com o metabolismo um pouco lento, a digestão é mais lenta, então é necessário fracionar bem as refeições. Em pelo menos 5 porções, né, o café da manhã, almoço, jantar, 2 lanches intermediários. E quais são essas fontes de proteína que não pode faltar? Que é importante para a manutenção da massa magra, para eles terem maior destreza, para conseguir fazer movimentos básicos de levantar, caminhar, carregar sacolinhas do supermercado. Então é importante a ingestão de frango, ovos, carnes na hora do almoço, evitar pular o café da manhã, é muito importante, fonte de laticínios, leite para quem não tiver intolerância à lactose, atentar à ingestão de líquidos também para essa manutenção da massa magra. E não ficar tão fadigado nos treinos. A hidratação é muito importante para eles conseguirem executar bem todos os movimentos do CrossFit. Além da atividade física, essa interação social é um dos fatores que mais contribuem para a qualidade da saúde psicológica na terceira idade. Estimular a convivência por meio de atividades coletivas traz benefícios importantes para o envelhecimento saudável da mente e do corpo. Sara é filha de Ruth, a nossa entrevistada anterior, e notou as mudanças positivas no dia a dia da mãe. O bem-estar, a qualidade de vida mesmo, o sono dela, ela fica mais feliz de encontrar os amigos aqui. É um momento de interação, então assim, em vários aspectos ela fica mais feliz. E cuida bem da alimentação também. Ela já era assim bem disciplinada com as refeições e agora ela sente essa necessidade de cuidar, de aumentar a ingestão de fibras, a hidratação, ela sempre fica com a aguinha do lado, então ela está bem contente, feliz. Imagens de um satélite mostraram o impacto do conflito que ocorre desde o último fim de semana no Sudão. Os confrontos entre o Exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido já deixaram mais de 200 mortos e 1.800 feridos. As impressionantes imagens mostram aviões completamente destruídos e prédios queimados nas proximidades do aeroporto internacional, além de bloqueios de estradas perto da ponte do Nilo Branco e danos a um dos 4 principais hospitais da cidade. A maior parte dos ataques aconteceram na capital sudanesa, Khartoum, onde trocas de tiros e ataques aéreos foram relatados por moradores, mesmo nesta terça-feira, depois que um cessar-fogo de 24 horas já deveria ter começado. Segundo testemunhas, hospitais da cidade foram danificados e serviços básicos pararam de funcionar em razão dos combates.
O Sudão vive o pior momento político da década e uma disputa de poder entre o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que é comandante das Forças Armadas, e um grupo de paramilitares, comandado pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, que é chefe das Forças de Apoio Rápido. No ano de 2021, as duas facções até então eram aliadas e planejaram um golpe militar no país, que passava por um período de instabilidade desde 2019. Com isso, al-Burhan passou a liderar um conselho de governo e Dagalo se tornou seu vice. Porém, com o passar dos meses, a união foi quebrada e diversos atritos surgiram entre os grupos. Agora, os dois lados disputam quem tomará o poder total do país. Um grupo de atletas brasileiros presos em Khartoum, capital do Sudão, tenta voltar ao país e pede ajuda ao governo brasileiro para fugir da guerra. Atletas e comissão técnica foram para o país do norte da África para jogar no clube Al-Marrakech. O grupo se trancou no prédio onde mora por conta do recente conflito armado. Eles relatam uma rotina de medo e destacam que já começou a faltar comida. Em nota, o Itamaraty informou que está acompanhando o caso. O Senado Federal homenageou na manhã de hoje as vítimas do Holocausto em evento que também lembrou o levante do gueto de Varsóvia e o Dia do Holocausto e do Heroísmo, quando em vários países presta-se homenagem à memória dos 6 milhões de judeus e outras minorias exterminadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O evento contou com a presença do embaixador de Israel, Daniel Zonshine, da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Sholovic Noleto, e com a participação por vídeo do presidente da CONIB, Cláudio Lotenberg. Em sua mensagem, Lotenberg destacou que, mais do que nunca, é preciso lembrar e honrar a memória dos que perderam suas vidas sob o regime nazista. Em Israel, o presidente e o primeiro-ministro participaram numa sessão solene no Museu de Yad Vashem para assinalar este dia da lembrança do genocídio dos judeus pelos nazistas. Os líderes do Estado colocaram coroas de flores sobre o memorial da revolta do gueto de Varsóvia em 1943. As sirenes soaram e Israel parou. Os carros e os altos carros encostaram. As pessoas saíram dos veículos, baixaram a cabeça e aguardaram. Esta terça-feira de manhã, os israelitas fizeram 2 minutos de silêncio em memória dos 6 milhões de vítimas judaicas do Holocausto. As cerimônias oficiais começaram na noite de segunda-feira, quando 6 sobreviventes do Holocausto acenderam tochas em memória dos que morreram. E o Memorial de Auschwitz pediu nesta terça-feira que os visitantes mostrem respeito para com as mais de 1.100.000 vítimas do regime nazista durante o Holocausto no local. O pronunciamento aconteceu depois que uma fotografia no formato selfie tirada no local viralizou nas redes sociais, por ser considerada ofensiva. Na imagem, uma mulher com óculos escuros está sentada nos trilhos que levam à entrada do antigo campo de concentração na Polônia. Ela sorri e faz uma pose descontraída enquanto um homem tira sua foto. O momento foi registrado por uma jornalista britânica e provocou indignação no Twitter. E a seguir, o Ministério Público tenta desarticular quadrilha acusada de manipular resultados do Campeonato Brasileiro de Futebol. E ainda, durante a madrugada, os britânicos fazem o primeiro ensaio para a coroação do rei Charles III. O Ministério Público de Goiás, em parceria com autoridades de outros estados, realizou na manhã de hoje a Operação Penalidade Máxima, que investiga possíveis manipulações de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e mais de 20 mandados de busca e apreensão em 6 estados brasileiros. 4 dos alvos da operação são o zagueiro Vitor Ramos, da Chapecoense, o lateral esquerdo Igor Cariús, do Sport, o meia Gabriel Tota, ex-Juventude e atualmente no Ipiranga, do Rio Grande do Sul, e o zagueiro Kevin Lomônaco, do Bragantino. Existe ainda um outro jogador que atua no Rio Grande do Sul, mas o nome dele ainda não foi revelado.
Segundo investigações do Ministério Público, um grupo de criminosos oferecia aos jogadores ofertas que variavam de 50 até 100 mil reais para que eles cometessem lances específicos nos jogos, como um número determinado de faltas, levar cartão amarelo, garantir um número de escanteios para um dos lados e até mesmo atuar para a derrota do próprio time. Com o resultado combinado, os apostadores obtinham lucros altos em diversos sites de apostas e assim pagavam os jogadores. De acordo com os investigadores, existe a suspeita de que pelo menos 6 jogos da Série A em 2022 tenham sido influenciados por apostadores, 5 deles da 36ª rodada. São eles: o empate em 1-1 entre Santos e Avaí, onde um dos atletas do Santos foi assediado para tomar um cartão amarelo. Na ocasião, 3 jogadores do Peixe foram advertidos. Também está sendo investigado a vitória por 4-1 do América Mineiro sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, onde um atleta do Bragantino foi assediado para tomar um cartão amarelo. E durante a partida, 6 atletas da equipe do interior paulista foram advertidos. A vitória do Goiás por 1-0 sobre o Juventude, onde 2 atletas do Juventude foram assediados para tomar cartões amarelos. Durante a partida, 6 atletas foram advertidos com cartões amarelos. Também está sendo investigada a vitória do Botafogo sobre o Santos por 3-0, onde um jogador do Santos teria sido induzido a ser expulso. Na ocasião, o zagueiro Eduardo Bauerman foi expulso após o apito final. Já o empate em 1-1 entre Palmeiras e Cuiabá também virou pauta de discussão. Um jogador do Cuiabá foi assediado para tomar um cartão amarelo. Na partida, 2 jogadores do Cuiabá foram advertidos. Essa é a única partida da 37ª rodada investigada. E a vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 2-1, onde um jogador do Juventude foi assediado para tomar cartão amarelo. Na partida, 3 jogadores do Juventude foram advertidos. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um jogador do Juventude afirmou aos promotores que foi assediado para tomar cartão amarelo em outro jogo, que aconteceu no dia 10 de setembro. Essa partida não estava na lista inicial do Ministério Público e abre precedente para que mais partidas tenham sido manipuladas. Também estão na lista de investigação jogos dos campeonatos estaduais de Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo, todos do ano passado. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Justiça de Goiás e foram cumpridos em 6 estados brasileiros: Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As investigações começaram no final do ano passado, depois que o volante Romário do Vila Nova de Goiás aceitou uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ele recebeu um sinal de R$10 mil e só teria os demais R$140 mil após a partida. Como não foi relacionado, tentou convencer os colegas de time, mas não deu certo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva já anunciou que vai entrar na investigação dos casos de manipulação de resultados em jogos da Série A. A Procuradoria do órgão vai encaminhar um ofício ao Ministério Público de Goiás para ter acesso às informações descobertas nas apurações e tomar as medidas cabíveis na esfera desportiva. Nesse primeiro momento, não foi identificado o envolvimento de clubes no esquema. Portanto, elas recaem individualmente aos jogadores, que podem ser punidos com multas, suspensão e até mesmo a expulsão do atleta, caso confirmada a sua participação. Todos os órgãos que fazem parte da rede de proteção da criança e do adolescente participaram de um encontro para deixar mais claras as atribuições de cada um quando um centro integrado estiver funcionando em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. O primeiro passo já foi dado. A iniciativa de capacitar os agentes que compõem a rede de proteção
foi da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Enquanto o prédio é sendo construído, nós vamos conversando sobre qual vai ser a tarefa de cada um desses órgãos na proteção à criança e ao adolescente vítima de violência. Um dos convidados foi o secretário de Assistência Social de Vitória da Conquista, na Bahia, onde desde 2015 foi instalado o Centro Integrado para atender crianças e adolescentes vítimas de violência e de violações de direito. À medida em que essa criança chega num espaço onde todos estão presentes, todos os órgãos que integram a rede de proteção, e por outro lado, criam-se fluxos e protocolos para esse atendimento integrado, isso melhora a qualidade do atendimento, aumenta também a credibilidade dos órgãos no que se refere à proteção à criança ou adolescente, acabando com aquela ideia, não adianta denunciar porque não vai dar em nada. Então, estando todos no lugar, todos tendo clareza dos seus papéis e como cada um vai atuar diante da situação de violência, isso permite nós qualificarmos o atendimento, por outro lado, humanizarmos esse atendimento. Imagina essa criança ter que contar essa história 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, não é? Isso gera a chamada revitimização, porque a criança revive a cada vez que ela conta. Essa situação, imagina que Campo Grande está fazendo aqui uma discussão de como evitar este processo todo, não é? De como transformar o que hoje são redes que cada um trabalha nas suas caixinhas, né, para um centro integrado. Enquanto o Centro Integrado não é construído na capital, estão sendo elaborados e discutidos protocolos de atendimento para evitar que casos como o da pequena Sofia, de 2 anos, aconteçam novamente. A proposta é construir o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente nesta área de 5.000 metros quadrados que pertence à União e que fica bem em frente à Casa da Mulher Brasileira. O projeto e o pedido de doação já foram apresentados pela Secretaria de Administração do Estado para a Superintendência de Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul. O projeto prevê a construção de um prédio de 1.100 metros quadrados que vai concentrar todos os serviços da rede. A previsão é uma delegacia de atendimento à criança e adolescente, instituto de perícia, IMOL e identidade e outros trabalhos correlatos que a gente puder colocar junto lá para atender. Sala lilás, atendimento especializado, de forma que a pessoa que vá lá, ela seja acolhida, atendida e tenha seus direitos preservados. A Fox News e a empresa de urnas eletrônicas Dominion fizeram acordo. A emissora do empresário Rupert Murdoch divulgou várias notícias sem provas de que as urnas prejudicaram o candidato republicano Donald Trump, que perdeu as últimas eleições para o democrata Joe Biden. A Dominion alegou que os seus negócios foram prejudicados pelas acusações e, por isso, pedia uma indenização equivalente a 8 bilhões de reais. Como a Fox não tem provas, achou melhor pagar metade do valor para que o caso não fosse a julgamento. O principal sindicato dos pilotos franceses expressou nesta terça-feira sua incompreensão com a absolvição da companhia aérea Air France e da fabricante europeia Airbus pelo acidente no voo AF447, que fazia a rota Rio-Paris e deixou 228 mortos em 1º de junho de 2009. O Tribunal de Paris absolveu as 2 empresas, estimando que, embora tenham cometido erros, não foi possível provar nenhum vínculo causal seguro com o acidente mais mortal da história da companhia aérea francesa. A decisão disse apenas que as companhias são civilmente responsáveis pelos prejuízos causados e uma audiência para avaliar os danos será realizada em 4 de setembro. Encontradas no Oceano Atlântico 2 anos depois, as caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha quando as sondas de velocidade Pitot congelaram no meio da noite, não conseguiram impedir a queda do avião, ocorrida em menos de 5 minutos. Para o sindicato, as 9 semanas de audiência mostraram deficiências de informação e treinamento enfrentadas pelos pilotos, apesar do fato de a fabricante ter identificado o perigo. O sindicato considera ainda que o tribunal reteve a responsabilidade da Air France e da Airbus em relação à tragédia e espera que o Ministério Público francês recorra da decisão. 216 passageiros morreram na catástrofe, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. O maior rubi do mundo será leiloado em Nova York, nos Estados Unidos, no mês de junho. Com mais de 55 quilates, a pedra é avaliada em 150 milhões de reais.
Ele tem nada menos do que 55,22 quilates e a casa de leilão Sotheby's espera vendê-lo por 30 milhões de dólares, nada menos do que 150 milhões de reais. O nome do maior rubi do mundo se chama Estrela Fura. O batismo em português da pedra se deu por causa do local onde a gema foi encontrada. Na verdade, os rubis de Moçambique são uma fonte relativamente nova em comparação com as origens clássicas, que geralmente são birmanesas. Acho que, historicamente, as pessoas têm tentado procurar fontes alternativas de rubis que não sejam apenas birmaneses, porque essas fontes estão quase esgotadas. Não vemos mais muitas peças com qualidade de lá. O rubi Estrela Fura está exposto no momento em Hong Kong. Antes do leilão em Nova York, em junho, a pedra vai fazer um tour por vários lugares, como China, Taiwan, Itália e Dubai. O rei Charles III quer que sua coroação seja mais barata e mais sóbria e que aconteça no mesmo dia da coroação de Elizabeth II, em junho, data em que a rainha comemoraria 70 anos no posto. Após o funeral da rainha Elizabeth II, a população agora quer saber quais são os planos da família real para a cerimônia de coroação de Charles III. Apesar de já ser considerado rei, o monarca só será oficialmente coroado após o evento, ainda sem data definida. Os preparativos estão sendo feitos pela realeza. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, fontes ligadas à realeza relataram que Charles pretende realizar uma coroação mais barata e sóbria do que a cerimônia de coroação da sua mãe. Ele gostaria que o evento fosse realizado em 2 de junho de 2023, mesmo dia em que Elizabeth II foi coroada em 1953, segundo o jornal. Desde a morte da mãe, em 8 de setembro, Charles III tem comparecido às cerimônias de despedida de Elizabeth II. A Operação Gold Orb, ou Operação Orbe de Ouro, em português, é feita pela equipe da realeza, que segue ordens do novo rei para o planejamento do evento. Ele sugere que a sua coroação seja uma amostra do que ele planeja para o seu reino. A ideia é que a coroação não tenha grandes extravagâncias, mostrando empenho em cortar gasto em prol dos problemas econômicos vivenciados pelo Reino Unido. Além disso, a cerimônia terá uma homenagem à rainha Elizabeth II e a presença de diversas lideranças religiosas. O objetivo é mostrar como Charles tem a intenção de proteger a diversidade que compõe atualmente seu país, de acordo com a imprensa britânica. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.